Graça e paz da parte do Senhor Jesus aos irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, onde quer que você esteja. Nós estamos começando uma série de mensagens através da Palavra de Deus, aos domingos, a partir das 18 horas. Por enquanto nós não podemos estar ao vivo aqui no YouTube, mas nós vamos estar gravando os vídeos, durante o nosso evento. E eu espero que a palavra de Deus possa fortalecer o teu coração, que você possa dar uma curtida no nosso vídeo para fortalecer e a gente possa multiplicar essa rede para que possamos um dia podermos transmitir diretamente no YouTube a palavra de Deus. Muitas pessoas fazem live de todo tipo e de diversos assuntos, e até mesmo assuntos referentes ao Evangelho e à palavra de Deus. Mas nós queremos trazer para você uma palavra diferente e uma palavra de momento, quando nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Então, eu espero que Deus abençoe sua vida e que você possa, assim, nos ajudar nesta mensagem de levar o Evangelho a todos aqueles que desejam ouvir o Evangelho. Estou aqui eu e minha esposa e a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E que Deus possa estar aqui, como eu tenho certeza que está, porque são 2, e você que vai nos acompanhar através da gravação, possa ser o 3º, o 4º, o 5º, e que a palavra de Deus possa ser difundida a cada dia através desse sistema de evangelização, se é que eu posso dizer assim. Então, convidar minha esposa para estar orando ao Senhor, e nós vamos em seguida ouvir um louvor e depois nós vamos entrar com a palavra. Amém? Deus abençoe. Senhor meu Deus e meu Pai amado, em nome do seu Filho Jesus, pedimos permissão, Senhor meu Deus, para Louvado adentrarmos seja na tua Deus. presença. Glória ao Senhor. Peço a Ti, Senhor meu Deus, que conduza, Pai, todos os nossos atos e as nossas atitudes. Unja, Senhor meu Deus, os nossos lábios, sempre para que nós possamos estarmos falando contigo. Coloque temor nos nossos corações. Nos ensine, Senhor meu Deus, a caminharmos conforme o Teu querer. Sim, ó Deus. Nós somos falhos, somos errantes, Senhor meu Deus. Sim, meu Deus. Nós somos humanos, mas a cada dia, Senhor meu Deus, Tu toca em nossos corações para que nós possamos, Senhor, estarmos temente a Ti. Para que nós possamos estarmos retos. Para que nós possamos, Senhor meu Deus, estarmos conforme o Teu querer e a Tua vontade. A vida, Senhor meu Deus, é muito difícil, mas desde o momento que nós entendemos a Sua palavra, nós vivemos, Senhor meu Deus, com mais facilidade. Toma esse irmão que vai ouvir. Nós colocamos, Senhor meu Deus, em prática tudo que nós lemos. Nem tudo que nós ouvimos é o certo, mas o que nós lemos através da Sua palavra, sim. Por isso, Senhor meu Deus, Tu fala conosco a cada dia de uma forma diferente. Sim, meu Deus. A cada dia, Senhor meu Deus, Tu tem falado conosco, tem tocado em nossos corações, tem nos abençoado, tem nos guardado, Senhor meu Deus. Boa vontade, onde os olhos maus, Senhor meu Deus, não podem nos tocar. Onde os olhos maus, Senhor meu Deus, não podem nos atingir. Porque nós somos temente a Ti. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, entregamos os nossos vizinhos nas Suas mãos, sim, as nossas famílias, os nossos entes queridos, Senhor meu Deus. Glória adentra em cada casa, para que Tu possas, Senhor meu Deus, cumprir a Tua palavra na vida de cada um. Sim, cura os enfermos. Tira, Senhor meu Deus, o vício daqueles que precisam ser libertos. Oh, meu Deus, toca nos corações. Reconstrua os casamentos, reconstrua as famílias. Hoje vemos muitas famílias acabadas, derrotadas. Após essa quarentena, Senhor meu Deus, quantas famílias nós vimos que não se suportaram, ficando tanto tempo juntos. Sim, meu Deus. Senhor meu Deus, entre nesses lares. Pegue as crianças, toque no coração das crianças que são o nosso futuro. Em nome de Jesus, entre nos Pai. Hospitais, Senhor meu Deus. Trabalhe, meu Deus. Trabalhe no coração de cada um. Vá, Senhor meu Deus, libertando aqueles que estão doentes. Vá, Senhor meu Deus, libertando aqueles que precisam de uma cura. Faça a Tua obra em nossos corações. Entrego a Sandra nas Suas mãos, Senhor meu Deus, conforme eu entrego todos os dias. Senhor, a Tua serva. Para que Tu possas, Senhor meu Deus, ela já te curar aquela conhece, mulher. meu Deus, e tem resistido através da pela vida fé. dela, nós vemos o que é exercitar Sim, a meu fé. Deus.
uma mulher que está com câncer na mama. Mas o Senhor tem agido com misericórdia, tem colocado o alimento na mesa dela. Ó Deus. Ô Senhor, essa mulher está lutando há 4 anos. Em nome de Jesus, há 4 anos, mas a fé dela é inabalável. Senhor, tem de misericórdia. Ela crê que tu pode curar. Ela crê que tu pode dar uma boa noite. E através da vida dela, Senhor, meu Deus, nós vemos aquele que tem fé. Aquele que entrega a sua vida nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, que tem a sua vida tratada, tem a sua vida, Senhor, meu Deus, conduzida. E ela serve como exemplo para nós. Entrego também, Senhor, meu Deus, a minha mãe nas suas mãos. Hoje ela começou, Senhor, meu Deus, com uma nova medicação. Não tem nem 1 mês. E a gente já vê a diferença. Sim, meu Deus, e através das nossas orações, Senhor, meu Deus, ela tem estado mais calma. Sim, não é só a mão do homem, mas é a sua mão. Pois tu tens usado liberte-a, Senhor, meu Deus, para que ela possa ter uma vida melhor. Para que ela possa também nos proporcionar, saúde, Senhor, meu Deus, a sermos sãs para poder nós cuidarmos dela. Em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, meu Deus, que adentre em nosso lar, adentre no lar do meu filho, adentre no lar dos meus vizinhos, para que Tu possa fazer a diferença na vida de cada uma, meu Deus, das pessoas que vão obrigado, ouvir essa Senhor, mensagem, meu Deus, por tudo que tem feito em nossa vida. Oração, e lhe agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar com uma canção, em seguida nós vamos estar meditando na palavra de Deus para elevo do nosso espírito. Vamos ouvir uma canção e que Deus possa falar ao teu coração através deste louvor. Estou aqui intercedendo por você. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Como diz a canção, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O salmista Davi, no Salmo 37, versículo 4, diz: lança sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele tudo fará.
Se nós confiarmos exatamente no que diz a palavra, certamente nós seremos abençoados, guardados, protegidos e livres de tudo aquilo que nos cerca e que tenta de todas as maneiras nos tirar a paz, nos tirar a segurança, nos tirar a tranquilidade, nos tirar a certeza, né, de que o nosso Deus é que é responsável pela nossa guarda e pelo nosso viver. É dele todo o trabalho. O meu trabalho, o teu trabalho é descansar nele. Você tem descansado nele? Você tem esperado nele? Porque descansar no Senhor é confiar, é crer. Nós vamos entrar numa palavra de Deus agora que vai tratar um pouco desse assunto, crer, fé, confiança. Vamos falar de um personagem que você já conhece muito bem, que é Abraão. Mas nós vamos tratar desse tema, dessa palavra, de uma forma bem sucinta e rápida, para que o vídeo não fique enfadonho para você que estará me ouvindo, mas a mensagem ela tem um objetivo, que é levar você a crer no Deus que tudo pode. Eu estou aqui da minha casa, então não repare o cenário, mas nós estamos aqui de casa. Todos os domingos nós estamos fazendo isso. Nós esperamos que um dia Deus toque no coração daquelas pessoas que nós estamos convidando a estar conosco para nós formarmos uma igreja, porque a igreja não é o prédio, não é o templo, a igreja sou eu e é você. E como disse no início, o Senhor Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente. Então 2, 3, quiser presente, Ele estará conosco. E eu creio que o Espírito Santo está trabalhando na vida das pessoas que vêm e daquelas que não podem vir, daquelas que estão perto, daquelas que estão longe. Porque a palavra de Deus ela não tem fronteira e ela não tem barreira. A palavra de Deus hoje, inclusive, ela tem essa grande oportunidade, essa grande ferramenta, melhor dizendo, que é a internet e as redes sociais, para a gente poder divulgar a palavra do Senhor Jesus, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por lutas e por dificuldades. Então venha comigo, no nome do Senhor Jesus. Todos os domingos nós estaremos aqui gravando, aqui de casa, a nossa reunião, eu, a minha esposa, e você é o nosso convidado a estar conosco. No final do vídeo eu vou deixar na descrição o nosso endereço, e você é o nosso convidado, se for aqui da região, é claro. E se você não for da nossa região, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, fazendo com que você se inscreva aqui no nosso canal, para que a gente possa alcançar outras pessoas com a palavra de Deus. Amém? Então você abra a sua Bíblia, você que está me assistindo agora, abra a sua Bíblia. Eu estou gravando hoje, domingo, às 18 horas, tá? Só para você saber que hora que nós estamos aqui e que dia. Domingo, às 18 horas deste mês de outubro de 2020. Diz o texto da palavra de Deus, no capítulo 4 de Romanos, no versículo 1, e nós estaremos lendo até o versículo de número 10, mais ou menos. Amém? Que nos diz assim: portanto, que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado. Ou seja, Abraão recebeu um crédito como justiça de Deus. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Assim, também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Como são felizes, disse Davi, as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aqueles que o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade
é destinada a apenas os que fizeram a circuncisão ou é também oferecida aos incircuncisos? Paulo está perguntando aos romanos, aos que estavam ouvindo a ele. Pois, diz ele, já afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada, ou seja, ele recebeu um crédito pela sua fé como justiça. Em que momento lhe foi creditado? Em que momento ele recebeu esse crédito de justiça, de justificação? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não o foi depois, mas antes da circuncisão. Herdou os fogos, não sei porque estão soltando fogos, mas está acontecendo, aqui está sendo ao vivo, você vai estar me ouvindo gravado. Bem, meus irmãos, o texto que nós vamos aqui rapidamente tentar dissecar tem como objetivo levar o nosso entendimento que foi crendo em Deus e agindo com fé em Deus que Abraão foi justificado. Paulo, ele está aqui conversando com os romanos acerca da sua dissertação, e o que nós aprendemos aqui é que Abraão creu e foi justificado por causa da sua fé. Eu estava meditando hoje cedo nesse texto e algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas está no versículo 2, que diz: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. E aí fiquei pensando, por que não diante de Deus? Por que Abraão foi justificado pelas obras? E isso ele pode se orgulhar de ter feito, mas não diante de Deus. Porque certamente o que Paulo está querendo dizer aqui para nós, e que disse naqueles momentos para os romanos, os crentes que estavam em Roma, era que as obras, elas podem ser até importantes. As obras podem ser até mesmo necessárias, mas elas são para a nossa própria alegria e satisfação em poder realizar. Mas não é motivo de orgulho para Deus, porque para Deus não importa as obras, porque para Deus não importa o trabalho, porque para Deus não importa o sacrifício, a oferta. Não, para Deus importa a fé, a obediência, a crença. A fé é que justifica o homem através das obras, não as obras que justificam o homem através da fé. Porque já em outro texto da palavra de Deus nós vamos encontrar Paulo dizendo que a fé sem obra, ela é morta. Então aqui Paulo está deixando claro, e é isso que Deus quer que nós tenhamos um entendimento, é que isso tudo, que as obras e tudo isso que eu acabei de citar, oferta, sacrifício, isso não é importante para Deus, mas é importante para fortalecimento e para mostrar a nossa fé. Veja que Abraão, ele recebeu uma promessa de que através dele todas as famílias seriam abençoadas. Também Deus mandou que ele olhasse para os céus e contemplasse as nuvens e contasse se pudesse, pois ele havia dito que assim como as estrelas que não se podem contar, assim seria a sua descendência. Abraão, com isso, recebeu uma bênção que foi transmitida para todas as famílias da terra, foi transmitida para mim e foi transmitida para você, meu querido irmão. Paulo aqui está dizendo, e a história de Abraão se confirma, mostrando que para Deus o mais importante é crer. E Abraão creu nisso, porque ele creu nessas promessas e mais na frente
ele vai ser confrontado com a sua idade muito avançada e de sua esposa, sem uma descendência, e ele questiona Deus de uma certa forma, e Deus disse que da sua semente ele traria a descendência. Ora, como um homem com quase 90 anos, juntamente com sua esposa, teria filhos? Mas assim Deus o fez para provar a Abraão que para Deus nada é impossível. Que quando Deus quer abençoar, ele não encontra dificuldade, ele não encontra nenhum problema, porque ele é Deus. E para ele realizar uma obra na nossa vida, basta que nós tenhamos fé. Basta que creiamos na sua palavra e nas suas promessas. E Abraão creu, como diz as Escrituras aqui. O versículo 3 diz: entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado, ou seja, ele recebeu o crédito, ele recebeu a bênção de Deus como justiça. Mas por que as obras deles, Paulo está dizendo aqui, que era motivo de orgulho para ele, mas não para Deus? Porque Abraão tinha que fazer algo para mostrar a Deus que era merecedor da sua fé e da sua crença. Então lá, quando o seu filho já nascido e já um adolescente, um rapazinho, Deus o pede em sacrifício. Deus, ele tem diversas maneiras de agir para saber o quanto nós somos fiéis. Deus tem diversas maneiras de nos provar para saber se nós temos fé, se nós realmente cremos nas suas promessas e na sua palavra. E aqui Abraão estava passando por um teste. Ele não sabia. Às vezes nem você e nem eu sabemos quando somos testados por Deus acerca da nossa fé e acerca da nossa crença naquilo que Ele nos prometeu. Mas o que é importante dizer é que nós precisamos estar firmes na promessa, seja ela qual for, porque para Deus não existe um tempo determinado para que isso aconteça, porque para Ele não existe espaço-tempo. Ele mesmo diz que para Ele 1 ano é 1000 e 1000 é 1. Então para Deus não existe essa questão do espaço-tempo. Para Ele o hoje é já. Se referindo ao amanhã ou se referindo a daqui a 100 anos. E aqui Abraão, ele com a sua fé e a sua crença, o que é que ele faz? Ele obedece. A primeira característica de um homem e de uma mulher que quer obedecer a Deus e crê e tem fé nele é obediência. Obediência à sua palavra. Abraão creu e obedeceu. Por quê? Porque ele pegou o seu filho de madrugada, não falou com a sua esposa, saiu quietinho, ele e o menino, levando o cutelo, a lenha, todos os apetrechos para construir o altar, e seguiu junto, ele sozinho, com o seu menino. Subiram a montanha, o monte, e chegando lá preparou o altar, pegou o menino e colocou sobre o altar, e com o martelo preparado para imolá-lo, a voz de Deus branda do alto e diz: Abraão, não faças tal com o menino, porque a tua fé, a tua crença e a tua obediência me chegou como um cheiro agradável. O que agrada a Deus não é a obra em si, não é o sacrifício em si, porque senão ele teria permitido que Abraão fosse sacrificado. Não, para Deus o que vale é o trajeto, é o processo que te leva à obediência, a cumprir a determinação de Deus. Abraão teve um processo. E Abraão, ele tanto creu que Deus poderia ser com ele, que ele tinha em mente pelo menos duas coisas. A primeira delas é que existia uma promessa de prosperidade e de crescimento para o seu nome, para a sua existência. E isso só seria possível através de um filho legítimo. Nesse caso, Isaac, o qual Deus deu a ele já na sua velhice com a sua esposa Sara. Esse é o primeiro ponto que fez com que Abraão tivesse fé suficiente para aquela jornada de sacrifício, de trabalho, de obra. E a segunda prova de que ele confiava
poderosamente no Senhor é que na caminhada, subindo para o monte, para o sacrifício, Isaac pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o martelo, aqui estão todos os apetrechos, aqui está tudo pronto, o altar, e cadê a oferta? E Abraão diz para o seu filho: Deus proverá. Às vezes, meus amados irmãos, nós estamos vivendo situações em que não temos nada, em que nós não temos esperança, em que a única situação que temos é obedecer. Independente das circunstâncias, temos que obedecer. E aqui Abraão estava obedecendo e crendo no Deus que lhe havia feito a promessa. Deus proverá. Eu quero que você creia em Deus, que você tenha fé e que acredita que todas as promessas que Ele fez para você vai se cumprir. E aqui não quero fazer nenhuma alusão ou referência a coisas materiais. Não, não, não. Isso aí já tem muita gente dizendo para você, e é justamente isso que tem levado a igreja nesses últimos dias ao fracasso espiritual. Porque muitos estão buscando carro, casa, isso e aquilo, estão querendo coisas neste mundo. E aqui essa palavra nos diz que nós seremos os mais miseráveis se esperarmos em Cristo somente essas coisas. Não, a grande promessa que Deus tem para nós é a salvação. E essa promessa está lá em João capítulo 14, a partir do versículo 1, quando João escreveu as palavras de Jesus, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Então essa promessa já está decretada. Essa promessa foi de Jesus. E essa promessa não se refere a nada neste mundo. Essa promessa se refere a coisas futuras. E não é neste plano terrestre, mas sim na glória eterna em que Jesus Cristo foi preparar lugar. Então você tem que viver hoje crendo nessa promessa e obedecer a palavra para que você possa ser justo, merecedor naquele dia em que Ele vier buscar a sua igreja, os primeiros que já morreram, que ressuscitarão, e se algum de nós estivermos vivos, seremos transformados através do ato, do arrebatamento, do rapto da igreja. Nós precisamos estar prontos, crendo de que Ele vai prover para nós a força, a graça, a misericórdia, porque isso também já está prometido e Ele tem dado todos os dias para nós. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que creem em Deus, ou que desejam crer em Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que temem ao seu nome. E temer ao nome do Senhor hoje, me parece, de uma certa forma, me perdoe, está em desuso, porque as pessoas já não temem mais a Deus, porque praticam coisas dentro do Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo, posso assim dizer. Porque se for o Evangelho de Cristo, não cometem essas sandices que muitos cometem e fazem isso em nome de Deus, um Deus que não está mais presente, porque Deus ele não compactua com as minhas obras errôneas, Deus não compactua com os meus pecados. Veja o que diz aqui Abraão, veja aqui o que diz Paulo aos Romanos: ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Eu fiquei pensando também nesse texto, fiquei pensando que a recompensa aqui, com relação ao trabalho, é referente a nosso trabalho diário, ao salário que temos que receber do nosso patrão. Não! Aqui o que Paulo está querendo dizer, e o que o Espírito Santo colocou no meu coração como entendimento, é que esse trabalho é o nosso serviço a Deus. Então, tanto faz você ofertar como não ofertar, o teu trabalho, que é servir a Ele, obedecer a Ele, é que está em confronto com aquilo que nós merecemos. Veja que Abraão, ele foi justificado pelas obras. Ele tinha que se orgulhar disso, mas não diante de Deus. Porque diante de Deus
as tuas obras, as tuas ofertas, os teus sacrifícios, os teus dízimos, os teus proselitismo, as tuas idas e vindas para o templo, não significa nada se você faz isso por mera indução ou por mera vontade de querer estar no meio de pessoas que apenas querem se mostrarem para o homem. Não significa nada. Mas se você faz tudo isso crendo que a promessa de Deus a qualquer momento se cumpre na tua vida, então você aí é justificado, porque, como diz aqui o texto, todavia o que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica homens, a sua fé lhe é acreditada com justiça. Então, o seu trabalho feito com fé, crendo na promessa de Deus, é imputado como justiça. Assim como Abraão. Ele fez toda a obra, ele trabalhou, né? E esse trabalho, como diz aqui, ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como uma dívida, porque o tempo todo nós estamos em dívida com Deus, porque somos pecadores. E o nosso trabalho para Deus, como diz até a canção que acabamos de ouvir, é descansar nele, porque essa dívida que temos com Deus, que são os nossos pecados, precisam ser pagos, mas não por sacrifícios e ofertas debalde, mas sim crendo em Jesus Cristo, que foi a última oportunidade que Deus nos deu e que teve o seu sangue vertido na cruz do Calvário para o perdão dos meus pecados. Como disse as Escrituras, a escritura de dívida que havia sendo lavrada em meu nome, Cristo pegou e rasgou. Ele levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, hoje ele levou sobre si em termos de sacrifício, sofrimento, até a morte de cruz. Só que ele não está morto, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, intercede por nós, clama por nós, pede por nós ao Pai. Então essa dívida também já não existe, porque ela foi paga. E para Deus, né, o que importa é a nossa fé e a nossa crença. Por isso que o apóstolo Paulo vai usar aqui o Salmo de número 32, do versículo 1 ao versículo 5, quando ele diz: como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Como você é feliz, como eu sou feliz, porque tenho os meus pecados perdoados, a minha dívida foi paga. A minha dívida foi paga por quem? Pelo Senhor Jesus. Ele é que pagou a minha dívida, ele que rasgou a promissória que existia de dívida perante Deus.